Essa semana eu percebo que foi para nós um encorajamento. Essa semana veio nos mostrar como nós devemos servir, não segundo as tradições, mas servir no Espírito. Irmãos, um ponto que eu ganhei muito nessa mensagem a respeito da filiação. Todos nós somos filhos de Deus. Os irmãos creem que são filhos de Deus? Amém. Nós somos hoje filhos de Deus pela obra redentora do Pai. Amém. O Senhor veio à Terra, viveu por 33 anos e meio como homem, morreu, derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, ele também ressuscitou. Amém. Ele é aquele que se tornou o Espírito da vida, o Espírito de Deus que hoje está dentro em nós. Amém. Graças a Deus por tal obra redentora. Amém. Jesus era o Filho unigênito, ele Amém. Era único, Sim. Mas ele se tornou o Filho primogênito. Amém. Ele é o primeiro de muitos. Amém. E nós também somos filhos de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. O irmão começa a semana falando já com encorajamento para os jovens. Primeiro parágrafo de segunda-feira ele fala, a geração, aqui ó, percebemos a importância da geração atual dar continuidade à obra do Senhor, até que ele volte. Para tanto, todos nós precisamos invocar o nome do Senhor Jesus como forma de avivamento, visto que dependemos dele para realizar sua obra. O caminho para nós, o irmão já começa a semana, já dando qual é o caminho, que é invocar o nome do Senhor. Isso precisa ser algo prático para nós. Hoje, nós somos filhos, nós temos o direito à herança. Mas eu não vou dar a herança, por exemplo, para o meu filho, que ele é uma criança. Ele não tem a capacidade de receber e de administrar tal herança. Mas o Senhor espera o que de nós? O Senhor não apenas nos deu a filiação. O Senhor quer que nós alcancemos a plena filiação. Amém. E como hoje, na minha experiência, eu posso alcançar a plena filiação? Exercitando o meu espírito. Amém. Crescendo em vida. Amém. À medida que o Senhor vai crescendo mais em mim, eu vou crescendo mais em mim, em vida, o Senhor pode confiar mais em mim. Amém. Eu tenho crescimento para administrar a herança que é do meu Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. O irmão fala também de um ditado chinês que fala, né? Aqui. As ondas vão e voltam, mas sempre avançam. Isso, na nossa experiência, fala que existe hoje para nós dificuldades, muitas vezes desânimos, fracassos. Nós devemos ser aqueles que não olham para as dificuldades, não olham para as situações. Amém. O mar, ele vai e volta, mas ele avança. Se hoje nós ficarmos apenas olhando para a nossa situação, para as nossas dificuldades, que elas realmente existem, nós não vamos ser aqueles que avançam. Mas o Senhor quer que sejamos aqueles que avançam. Amém. Se hoje nós temos dificuldades, nós temos a quem recorrer. Amém. Precisamos aprender a isso. Isso eu vejo muito na minha experiência. Toda e qualquer situação, eu estava levando em consideração isso. Existem dificuldades? Existem. Existem problemas? Existem. Mas eu tenho alguém que é a minha base. Amém. Eu tenho alguém em quem eu posso confiar. Amém. Dependendo do Senhor, irmãos, eu vendo qual é o objetivo de Deus, qual é o alvo de Deus, Amém. Esses problemas passam a ser algo secular para nós. Amém. Não vai ser o centro da nossa vida. Verdade. Porque eu estou constituído em mim de uma visão. Amém. Uma visão que o Senhor hoje tem. Qual é a visão? É que todos nós alcancemos a plena filiação. Amém. Não apenas isso, nós preguemos também o Evangelho. Amém. O Evangelho da graça e o Evangelho do reino. Amém. Vai ser falado mais na frente dessa mensagem a respeito das ferramentas que hoje nós temos. Amém. A respeito da comportagem, a respeito do Bucafé. Amém. Também temos o Bucafé Comunidade. Sim. Então, irmãos, essas ferramentas todas foram criadas. O irmão Dom até fala a respeito de como surgiu essa visão do Bucafé. Ele estava numa cafeteria, ele viu muitas pessoas ali conversando, lendo livros, lendo uma leitura secular, e ali um jornal, e viu aquilo, que isso poderia ser usado para um bem muito maior, para um objetivo muito maior. Amém. Que é o quê? É o reino. Amém. Que é ganhar pessoas para o Senhor. Amém. Então que possamos ser um com tal encargo. Amém. Né? Questão dos comportores, Amém. Esses irmãos que dão a vida, suas Senhor famílias, Amém. Se entregam totalmente ao Senhor. Amém. Irmãos, os irmãos conhecem qual é a cultura brasileira. Você vender livro já é difícil. E livro cristão é mais difícil ainda.
Então esses irmãos precisam de muita graça. Os irmãos precisam de oração. Amém. Os irmãos precisam de ofertas. Então isso precisa estar constituído em nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Precisamos não olhar para a nossa situação, não olhar para as nossas dificuldades. Amém. Mas olhar para o alvo. Aleluia. Olhar para Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Essa questão dos jovens fala a respeito da tradição. Um ponto que o irmão, o nosso apóstolo, o amado irmão Dong, tem ganho muito, ele até fala também na semana, que ele já queria entregar o seu ministério para os cooperadores, né? Isso antes de uma conferência. Mas os irmãos chegaram e falaram: olha, irmão, toda a conferência já está pronta, já está preparada para o irmão dispensar a palavra. Isso ele, por ter sensibilidade no espírito, sensibilidade no coração, percebeu que o Senhor ainda queria usá-lo. Oh, Senhor Jesus. Mas muito mais do que isso, nós não precisamos, irmãos, nós não devemos viver de tradição. Nós vivemos antigamente de uma forma. O Senhor usou muitas ferramentas no passado. Muitos irmãos aqui, os irmãos que têm mais tempo de vida da igreja, conhecem as ferramentas, né? Nós tivemos Expolivro, nós tivemos diversas ferramentas. Aquilo foi muito útil. Para aquela época, aquilo foi o que o Senhor usou. Mas hoje o Senhor quer avançar. Amém. O Senhor está nos dando ferramenta, está nos dando formas. Eu sempre, uma experiência minha, essa questão do Book Café Comunidade, quando os irmãos expuseram esse encargo na conferência, eu fiquei muito tocado. Porque nós temos conhecimento de irmãos que não se reúnem conosco, que eles têm mesmo essa visão de procurar as pessoas, de querer ajudar as pessoas. Eles têm isso no coração. Amém. E como nós poderíamos chegar até essas pessoas? Foi nos dado a questão do Book Café Comunidade. Nós vemos através da prática coisas simples que as pessoas valorizam. Mas o principal intuito do Book Café Comunidade não é dar algum tipo de aula, dar algum tipo de treinamento, algum tipo de ajuda. O principal intuito é o quê? Levar o Senhor às pessoas. Amém. Então que possamos ser um com esse encargo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. E os jovens, Amém. respeito dos jovens serem úteis, né? Graças ao Senhor nós vemos aqui na nossa região que muitos jovens têm se levantado para servir ao Senhor. Amém. Os jovens que, apesar das dificuldades, dos erros muitas vezes, né? Pela falta de crescimento em vida, mas os irmãos que estão à nossa frente são irmãos amorosos. Eles percebem a necessidade de hoje os jovens servirem. Então, às vezes, os irmãos que estão há mais tempo à frente, eles usavam ferramentas, estavam acostumados a usar uma certa ferramenta ou de alguma forma, que hoje não atingiria tanto as pessoas. E os irmãos viram que os jovens hoje, com disposição, com um coração de servir ao Senhor, podem ser úteis. De diversas formas, atingir outros jovens, atingir outras pessoas. Então, realmente, que esses jovens possam dizer sim, amém ao encargo. Amém. Ao encargo de servir, ao encargo de ser um. Porque assim, não apenas os jovens, mas todos os irmãos vão poder crescer em vida. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aqui fala, a igreja também precisa avançar mais. Amém. Deixando influências e tradições. Amém. Oh, Senhor Jesus. Aqui ele entra, fala de uma experiência dele, que ele até usou aquela passagem das filhas de Zelofeade, que ele foi na África do Sul, não é isso? Ele viu ali um grupo de irmãs que oravam, elas tinham a visão da unidade do corpo, mas os seus maridos reuniam em outros locais, em outras igrejas. E elas perguntaram se poderiam reunir como igreja, por não ter um irmão que encabeçasse o grupo de irmãs. O irmão usou essa passagem das filhas de Zelofeade, mostrando que a experiência é a seguinte: Zelofeade, ele morreu no deserto, não é isso? E ele tinha filhas, ele não tinha um filho homem. E essas filhas queriam receber a herança do pai. Só que pela lei, pela tradição, apenas os homens recebiam a herança. Então elas consultaram Moisés foi até o Senhor falou o quê? Que elas tinham sim direito de receber essa herança. Isso, irmãos, essa experiência veio para o quê? Para quebrar uma tradição. A tradição era apenas os homens tinham direito à herança. Então o Senhor hoje, da mesma forma, Ele quer hoje fazer o quê? Quebrar as tradições. Então, às vezes nós vivemos de nossa bagagem de experiências, não é isso? Às vezes nós tivemos experiências passadas, foram ricas, mas, irmãos, experiência passou, amém. Hoje nós precisamos ter um avivamento, precisamos ter novas experiências,
Precisamos depender mais do Senhor. Amém. Pedir mais experiências para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Que fala, devemos ter uma mente renovada e não viver na tradição da lei, servindo em novidade de espírito. Assim poderemos desfrutar do espírito de filiação que já está em nosso espírito e pouco a pouco amadurecermos para ganhar a herança. Aleluia, porque nós temos uma herança. Aleluia. Herança maravilhosa. Amém. Irmãos, se eu olhar para a minha experiência hoje, eu vejo que eu não sou um filho maduro apto para receber essa herança. Mas ainda há esperança para mim. Ainda há esperança para cada um de nós. Nós podemos ser aqueles... Irmãos, se nós temos problema de pecado, nós temos o sangue. Não vai ser o pecado que vai nos impedir de ser um vencedor. O que vai nos impedir vai ser o nosso crescimento em vida. Se hoje eu sou aquele que desfruta do Senhor, que sou um com encargo, que lê a palavra, que aprofunda na palavra, que acompanha o mover atual, que vai às conferências, que é um com os encargos, isso vai me fazer ser um vencedor. Eu não preciso, irmão, achar que eu vou ser uma pessoa perfeita, só pessoas perfeitas vão ser vencedores. Se fosse assim, nenhum de nós seria vencedor. O Senhor ainda não voltou por misericórdia de cada um de nós. O Senhor quer voltar, mas o Senhor ainda está esperando nós crescermos em vida. Amém. Mas o Senhor, irmão, o Senhor tem pressa. A volta do Senhor está muito próxima. Que possamos ser aqueles que se despertam, né? Possamos realmente Senhor Jesus, possamos pedir para o Senhor um novo começo. Amém. Perceber que a volta do Senhor está próxima. Várias coisas têm acontecido, né? Mas muito mais do que catástrofes, coisas seculares que têm acontecido, nós vemos que o Senhor tem avançado. Amém. Essas experiências, né, que os jovens, nós temos jovens aqui de Varginha, que estão no Canadá, jovens da região que estão na Europa. Irmãos, o caminho é esse. Amém. Realmente mergulharmos, né? Irmos dizer sim, amém ao encargo do Senhor. Se eu na minha experiência, eu não posso estar lá, mas eu posso estar orando pelos irmãos. Eu posso estar ofertando pelos irmãos. Ó Senhor Jesus, possamos, irmãos, ser aqueles... Uma vez eu estava em Itajubá, o irmão levantou um ponto que eu fiquei muito rico, ganhei muito. Se eu não posso, por exemplo, eu posso sair aqui em Varginha, posso pregar o evangelho aqui em Varginha, mas eu não posso hoje estar no Canadá. Se eu sou um irmão que oferta ou ora para um irmão ou uma irmã que está lá, um fruto de lá, eu tenho parte no fruto. Amém. Então que possamos ser aqueles que são um. Possamos ser aqueles que dão encorajamento para os irmãos. Amém. Senhor Jesus. Amém. E além disso, entra a questão também, falar na mensagem a respeito da autoridade na igreja. A autoridade, toda autoridade foi instituída por Deus. Amém. Para os irmãos hoje que são autoridade, eles são autoridade por quê? Porque eles têm crescimento em vida. Na igreja, isso é algo muito, muito orgânico, é muito rico. Não existe, existe a função dos irmãos, mas não a posição. Isso, irmãos, é muito rico. Para um irmão que vai crescendo em vida, que vai funcionando, que vai cuidando de mais serviços, consequentemente, algo da vida, algo do Espírito, o irmão vai servir mais. O irmão vai crescer. Mas toda a autoridade que fala do Espírito Santo, não é isso? Na igreja, o Espírito Santo é quem reina e exerce sua autoridade por meio dos irmãos. A verdadeira autoridade vem pelo crescimento de vida. Para todo grupo de pessoas, independente de qual seja a finalidade, é necessário haver alguém que encabece, haver um tipo de autoridade. Se você tem, por exemplo, na faculdade, eu estava conversando com o Diesley, você tem um grupo de jovens, um grupo de trabalho, tem alguém que precisa encabeçar. Se você tem no seu trabalho, você tem um chefe, que é aquela pessoa que encabeça. Na igreja, também existem os irmãos que encabeçam, os irmãos que são autoridade. Mas graças ao Senhor que esses irmãos foram instituídos pelo Espírito Santo. Amém. Foram instituídos autoridade pelo crescimento em vida. Amém. E nós hoje, que estamos sob esses irmãos, o que nós podemos fazer? Orar por esses irmãos. Amém. Os irmãos que estão à frente, quanto mais, não é uma forma de desanimar os irmãos, mas quanto mais à frente, mais ataque eles sofrem do inimigo. Mais dificuldade eles vão sofrer. Por isso que esses irmãos precisam de apoio, Amém. Precisam de oração, Amém. Precisam de cada um de nós. Amém.
Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor está chamando um grupo de vencedores. Amém. Por isso que Ele quer que nós nos despojamos de toda a tradição. Por isso que Ele quer que nós demos um passo de fé. Ele quer que nós invocamos o nome dEle para nós ganharmos mais do seu encargo, mais da sua vida e da tua natureza. Sou um com o que o irmão falou nessa noite aqui. Nós precisamos nos despojar de toda a tradição. Ó Senhor Jesus. Amém. E na quinta-feira, queria ler um versículo com os irmãos. Está em Tiago 1:21. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Portanto, despojai-vos de toda a impureza e acúmulo da maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ó Senhor Jesus. Irmãos, se nós tomarmos essa palavra a ponto dela causar em nós uma reação, nós vamos poder cumprir cabalmente a vontade de Deus. Aqui fala que nós precisamos nos despojar de toda a impureza e acúmulo da maldade. A palavra de Deus em nós, nas semanas anteriores, o irmão falou que tem palavras que nós ouvimos e daí 3 horas nós já esquecemos o que nós ouvimos. Nós precisamos orar ao Senhor para mudar a nossa realidade, para mudar a nossa natureza. Amém. Nós precisamos tomar a palavra a ponto de que as aves do céu não tenham acesso a essa palavra e não roube ela do nosso interior. Para nós nos despojar de todo o acúmulo da maldade, de toda a impureza do nosso coração, nós precisamos tomar essas palavras no Espírito. Ó Senhor Jesus, somente dessa maneira que eu vou me despojar de toda a tradição, de tudo que há em mim que é do velho homem. Senhor Jesus. Amém. Em Mateus capítulo 5 fala que os mansos herdarão a terra. Aqui fala, despojando de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada. Ó Senhor Jesus, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Aqui nós vemos a maldade, mas nós também vemos a mansidão. É o primeiro fruto do Espírito, é a mansidão. Por que nós temos que invocar o nome do Senhor? Nós precisamos ser mansos. Acolher a palavra com mansidão. Louvado seja o Senhor. A palavra, ela quer ser implantada em nós. Ela quer causar em nós, assim como a irmã compartilhou essa noite, ela quer causar em nós raízes. A ponto de nós estarmos cheios dessa palavra e podermos ajudar as pessoas. Outro item crucial, a palavra sendo implantada em nós, nós estamos livres de pecar. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A solução para o pecado. Se eu pequei, eu tenho sangue. Mas para mim não pecar, eu preciso guardar as palavras do Senhor no meu coração. Irmãos, guardando a palavra no coração, nós vamos fazer diferença onde nós estamos. Ó Senhor Jesus. Amém. Por meio da palavra, nós entramos sim no Espírito. Nós mexemos na palavra, oramos ler a palavra. Mas o Senhor nos deu algo precioso que nos leva a ter contato direto com o Senhor, que é invocar o nome do Senhor. Amém. Há umas semanas atrás eu compartilhei com os irmãos, talvez eu não possa fazer algo no meu trabalho lendo a palavra de Deus, mas eu posso fazer invocando o nome do Senhor. Amém. Porque eu preciso me desarraigar de toda a tradição. Então, no decorrer dessa semana, o irmão Dong falou algo interessante. Uma experiência que ele teve em Ribeirão Preto, com alguns jovens. Irmãos, essa experiência foi com os jovens há muitos anos atrás. Eu preciso que essa experiência hoje sirva de exemplo para mim. O que eu ganhei na experiência desses jovens? Logo que eles pegaram o encargo de invocar o nome do Senhor, as coisas começaram a mudar a vida deles.
Quando entraram na reunião, não sabia quem que era homem e quem era mulher. Irmãos, eu preciso saber na minha casa quem que é o homem e quem que é a mulher, por meio de invocar o nome do Senhor. Existem casos que talvez a gente não sabe, a gente está aí na comportagem no dia a dia, às vezes a gente bate numa casa, as coisas são tão diferentes que nós às vezes não sabemos quem aqui que é o homem e quem que é a mulher. Nós precisamos ensinar as pessoas a invocar o nome do Senhor, para que realmente a vida das pessoas possa mudar. Irmãos, as nossas vidas precisam mudar por meio de invocar o nome do Senhor. Ali não davam para discernir as vestes daqueles jovens. Não sabia quem que era homem e quem que era mulher, porque as vestes eram iguais. Cabelo grande, barba grande, cabeça baixa. Está dando para discernir hoje que eu sou um cristão, que eu invoco o nome do Senhor? Olhando pela minha vestimenta? Olhando pela minha barba? De que maneira eu me apresento diante do Senhor? Eles ganharam no espírito que a vida exterior deles precisavam mudar. Mas isso só aconteceu por meio de invocar o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Só algo tão forte tira-nos da tradição. Só algo tão forte tira-nos do velho homem. E é o invocar o nome do Senhor. Irmãos, eu preciso ganhar essa realidade no meu espírito. Fala assim para o seu irmão que está do seu lado. Eu preciso ganhar essa realidade no meu espírito. Oh, eu preciso ganhar essa realidade no meu espírito. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós precisamos. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então eu preciso ganhar essa realidade no meu espírito, assim como aqueles jovens ganharam naquela época. Porque o viver deles mudou. Eu tive no passado um período lá na igreja em Ribeirão Preto. Que igreja abençoada. Assim como nós aqui na igreja em Varginha. Os irmãos são muito alegres, são abençoados. Louvado seja o Senhor. Na experiência deles, no passar do tempo, eles perderam um pouco esse invocar o nome do Senhor. O irmão Dong explicou essa semana que eles perderam essa questão de invocar o nome do Senhor, mas louvado seja o Senhor que por meio de uma família foi restaurado o invocar o nome do Senhor na vida deles. Irmãos, nós precisamos ser essa família que restaure o invocar o nome do Senhor daqueles irmãos que estão tristes, às vezes parados. Às vezes eles estão parados por falta de exercitar o Espírito. Às vezes de levar esse nome precioso para eles. Às vezes, irmãos, eles estão parados não por causa de algo, coração ruim. Não por causa, às vezes é uma dificuldade de invocar o nome do Senhor. E essa família, ela foi encorajando de casa em casa. Vamos invocar o nome do Senhor. Eles levaram regras para eles, Ismael? Levaram somente o invocar o nome do Senhor. Em João capítulo 20, no último versículo do capítulo 20, fala que o invocar o nome do Senhor, ele é vida. Para que todos que creem no seu nome, porque esse nome tem vida. Por isso que as famílias ali em Ribeirão Preto se restauraram. Essa foi uma das experiências do nosso amado irmão Dong, né? E ele contou também uma experiência interessante, irmãos. O invocar o nome do Senhor levou a ele a não ser uma pessoa acuada. Tá vendo, Miguel? Ele foi convidado para dar uma conferência logo após esse acontecimento em Ribeirão Preto. Ele foi convidado por alguns irmãos de Belo Horizonte para dar uma conferência. Essa foi a experiência do irmão Dong na época dele. Qual a minha experiência hoje? Eu ainda sou acuado? Eu ainda fico aquém ao falar do Senhor? Eu preciso invocar o nome do Senhor a ponto de colocar fogo nas reuniões? Exercitar o Espírito para me encostar no irmão e o irmão sentir essa presença do Senhor, e invocar também o nome do Senhor, e as reuniões se tornarem alegres. E não é algo forçado não, irmãos. É algo do Espírito. O Senhor, Ele quer mexer na igreja através do Espírito. Ele não quer nos dar mais uma tradição. Nós não somos pessoas tradicionais que invocam o nome do Senhor. Nós invocamos o nome do Senhor e queremos ganhar vida. A vida está no nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. E ali naquele convite em Belo Horizonte, o irmão Dong falou, não, eu não consigo falar numa conferência, eu nunca falei, né, cara? Nunca falei numa conferência, como agora eu vou lá falar? Mas ele tinha um companheiro. Irmãos, nós precisamos ter companheiros na vida da igreja. Essa noite o Senhor me deu um companheiro aqui, ó. O irmão Caleb.
Quando eu toco nele, extrai virtude. Amém. Irmãos, o Senhor chama de 2 em 2 por isso. Um para encorajar o outro. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Essa experiência tem que ser maravilhosa para nós. Amém. Você precisa ter um companheiro de oração. Amém. Lá na minha casa, a minha esposinha é minha companheira de oração. A minha esposinha está ali firme comigo. Eu ainda sou falho, mas a minha esposinha fala, vamos orar que vai dar certo. Amém. Essa semana nós tivemos uma experiência até dentro desse encargo, né? Eu estava ali orando, aí ela abriu a porta do quarto e falou assim, ó, você ora por mim aí. Irmãos, nós temos companheiros dentro da nossa casa. Amém. Se você não tem um companheiro, você tem companheiros na igreja. Faça um companheiro, faça um amigo. Mas um amigo que te leve a invocar o nome do Senhor. Amém. A tomar a palavra com oração. Amém. Quem que é um amigo? Ó Senhor Jesus! Amém. E naquela época ali, Samuel Mar orou 3 dias. Ele e o irmão Dong oraram 3 dias. Para que a palavra ali em Belo Horizonte surtisse efeito nas pessoas. Irmãos, quando nós exercitamos o Espírito, há outro indício. A palavra de Deus surte efeito nas pessoas. Sabe qual que é o cume da revelação? A maneira que um profeta, a alegria de um profeta, é quando ele fala e as pessoas praticam o que ele falou. Está naquele livro, Deus Fala pelos Profetas. Os irmãos precisam ler esse livro. Precioso esse livro. Então nós precisamos ganhar essa realidade. Amém. Nós precisamos ser aqueles, primeiro, ter um bom testemunho. Primeiro, nós precisamos ter um bom testemunho para as pessoas ver Cristo em nós. E depois encorajarmos uns aos outros, ter companheiros de oração. Rafael, companheiro do Miguel. Ou quando eu mando uma mensagem ali, eu sou encorajado. Eu tenho vários companheiros lá que mandam mensagem para mim a semana toda. E eu fico encorajado com as mensagens. Então o irmão Dong foi ali, irmãos, essa palavra em Belo Horizonte. E dessa conferência saiu até um hino, né? A vida flui, flui, flui. O irmão Dong nas conferências ele canta, né? Com alegria. Por quê? Foi uma experiência para ele que marcou a vida dele, irmãos. Nós precisamos ter experiência de invocar o nome do Senhor que marque as nossas vidas. Na sua casa, com seus filhos, você precisa ter essa experiência que marca a sua vida. Falei com a Ana Carolina esses dias. Ana Carolina, você leu o alimento diário, filha? Eu li, pai. Ela fica só durante a tarde. Eu li, pai, o alimento diário. O que você ganhou, filha? Eu ganhei que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Qual tem sido a sua experiência, Ana Carolina, de invocar o nome do Senhor? Lá na escola você já ensinou alguém a invocar o nome do Senhor? Você invocou o nome do Senhor e alguém falou assim, o que é isso que você está fazendo? Irmãos, no nosso trabalho nós precisamos ter experiência de invocar o nome do Senhor. No nosso dia a dia nós precisamos levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. E como o nosso tempo é muito curto, né, cara? Vamos avançar. Na quinta-feira, o título da mensagem foi Nossa Identificação, Invocar o Nome do Senhor. Aí eu coloquei em cima, minha identificação, invocar o nome do Senhor. De que maneira eu sou identificado no meu trabalho? Que invoca o nome do Senhor. Ó, chegou aquele rapaz aí que invoca o nome do Senhor. Quando eu chego em casa, minha esposa e minha filha estão me esperando. E o general chegou. Ó, chegou mais um aí para invocar o nome do Senhor. Quando eu estou de viagem, elas ficam ansiosas esperando que chegue mais um para invocar o nome do Senhor. Essa precisa ser a minha realidade. Nem sempre é. Mas eu estou pronto para o Senhor trabalhar em mim. Amém. Eu quero abrir meu coração para chegar ao ponto das pessoas sentirem falta da minha presença, não por causa da minha pessoa, mas porque eu levo essas pessoas a tocar na palavra de Deus, a tocar na vida que está nesse nome. Amém. Essa precisa ser a nossa realidade. Louvado seja o Senhor. Amém. E continuando na quinta-feira, irmãos, na sexta-feira, eu voltei lá na quinta. Depois de algum tempo, a igreja naquela cidade, por meio de uma família, nós falamos dessa família abençoada em Ribeirão Preto, não é isso? Aí o irmão Dong falou uma palavra sobre invocar o nome do Senhor. Quando ele fala sobre invocar o nome do Senhor, ele mostra que as pessoas são ganhas por meio de invocar o nome do Senhor porque é a forma mais simples delas serem alcançadas. O Senhor, ele quer tirar a tradição e colocar a simplicidade. A simplicidade não é você dispensar a economia de Deus para dentro da pessoa, de Gênesis a Apocalipse. A simplicidade é você levar ela a tocar na vida.
por meio de invocar o nome do Senhor. Eu preciso ser simples ao ponto de alcançar as pessoas e ser acessíveis a ela. Na comportagem, quando eu entro numa casa, eu entro de baixo para cima. Eu quero ver a necessidade das pessoas. Se eu entrar como alguém que já sabe, talvez eu não vou tocar na necessidade das pessoas. Então, por isso que o Senhor nos deu invocar o nome do Senhor. Graças a Deus. E queria ler aqui no final da sexta-feira para os irmãos. Final da sexta-feira fala assim, ó. Hoje percebo que no passado, quando começamos a reunir como igreja, praticávamos, na verdade, a realidade do lugar de oração. Depois disso, o Senhor me revelou que poderíamos avançar ainda mais, levando as pessoas à fé através da impressão de livros. Esse foi o início com simplicidade e oração. Aí o Caleb falou para nós com respeito ao Bucafé, né? Ali no Peru, né? O irmão Dong entrou numa cafeteria e viu que ali tinha livros, tinham jornais. Aí ele teve a ideia de colocar ali algo para alcançar as pessoas. O irmão deu um testemunho ontem que foi uma pessoa que é espírita no Bucafé. Talvez se você convidar uma espírita para uma reunião como essa, talvez ela vai encontrar alguma rejeição, né? Mas você pode convidar uma pessoa espírita para tomar um cafezinho lá no Bucafé, não pode, Rosca? Aí teve uma pessoa espírita no Bucafé e ela promoveu o Bucafé para outra pessoa. O irmão estava dando testemunho para a gente ontem. E essa pessoa ficou desnorteada, desceu na rodoviária perguntando onde que é o Bucafé aqui, onde que é o Bucafé? Até ela chegar no Bucafé. Chegou lá, ela leu um bom livro, tomou um café e viu. O irmão chegou lá e falou assim, aqui tem livro espírita? O irmão tem, Espírito e Vida. Tem muitos livros aqui que falam do Espírito. E do Espírito e da vida. É uma maneira, irmãos, de alcançar as pessoas com simplicidade. Se nós formos aqui falar de testemunhos do Bucafé, nós vamos aqui pernoitar, nós vamos aqui falar muitas experiências. Da comportagem, mesma coisa, muitas experiências. Mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos a nossa própria experiência. Nós precisamos voltar à prática das primeiras obras. O Bucafé, ele é uma ferramenta para você reinar. Talvez nós pensamos que só os irmãos que trabalham no Bucafé que servem no Bucafé. Mas o Bucafé é uma ferramenta para mim e para você reinar. É uma oportunidade que o Senhor está te dando para você reinar com Ele no mundo que é de vir. Ele está lá com as portas abertas, você pode sentar lá, contatar as pessoas, levar as pessoas a tocar na vida. Levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. E lá tem livros. Livros que levam à fé. Ele falou, né, que o A é o termo levar, né? Sim. Levar as pessoas à fé. Despertar esse desejo nas pessoas de buscar o crescimento de vida. Com isso, irmão, você servindo no Bucafé, você vai crescer em vida e você vai reinar no mundo que é de vir. Amém. O Senhor tem um prêmio para aqueles que servem no Bucafé. O Senhor tem um prêmio para aqueles que fazem o CEAP, para aqueles que fazem a comportagem, aqueles que pregam o Evangelho. O prêmio é reinar no mundo que há de vir. Louvado seja o Senhor. Eu ainda queria ler com os irmãos, deixa eu só achar aqui na minha... nós lemos Jeremias 33:3. Vamos dar outra lidinha só para a gente poder desfrutar mais um pouquinho. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Quem achou pode ler, tá, irmãos? E te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei. Quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele vai responder algo para nós. Algo grande, mas que está oculto. Senhor Jesus. Algo grande que está oculto vai ser respondido pelo Senhor. O caminho para nós é invocar o nome do Senhor. Amém. E o Senhor tem falado para nós com respeito ao livro de Gálatas, né, irmãos? Gálatas é a filiação. Nós lemos Gálatas 1, versículo 14 ao 17. Dentro da visão do livro de Gálatas, nós temos algo importante. Trazendo essa palavra que foi falada essa semana, com respeito aos jovens de Ribeirão Preto, com respeito a essa conferência de Belo Horizonte, não ficarmos acuados. Os jovens, eles mudaram a vida deles, mudaram a maneira até de vestir, a maneira de se comportar.
as pessoas em Belo Horizonte foram abençoadas com uma palavra com respeito ao invocar o nome do Senhor. E agora, em Londrina também, foi o mesmo testemunho, falou para nós essa semana. E o Senhor agora está falando para nós com experiência dentro do livro de Gálatas. Gálatas está tratando com respeito à filiação. Aí, quando eu vi a conferência, eu falei, o Senhor está nos levando para o livro de Gálatas, para falar da filiação. Aí começa o versículo 1 do capítulo 1 de Gálatas. Vamos ler juntos. Senhor Jesus. Ô Senhor Jesus. Nós vamos finalizar nesses versículos, tá, irmãos? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, graça e vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Até aí, irmãos. Então, dentro da visão que foi passada para nós essa semana, com respeito a invocar o nome do Senhor, uma coisa nós precisamos estar bem claro. O Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele mostra que você foi chamado por Deus. Deus te chamou e Deus te escolheu. Irmãos, isso foi antes da fundação do mundo. Então nós precisamos cumprir cabalmente o plano de Deus através do chamamento que Ele teve com a nossa pessoa. Nós, quando nos posicionamos para servir, nós estamos servindo ao Senhor. Ah, eu dei o meu nome para servir, então você está servindo ao Senhor. Quem te chamou não foi o homem, foi o Senhor que te chamou. E o Senhor, Ele te chamou por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Nós somos chamados não por intermédio de homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Olha a necessidade de nós invocarmos o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, nós vamos participar da ressurreição do Senhor. O Espírito que dá vida vai entrar em nosso espírito. E todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia. Nós somos um grupo de companheiros. Nós exercitamos o Espírito junto, irmãos. Nós gastamos tempo juntos, uns com os outros, exercitando o Espírito. Louvando o Senhor e exercitando o Espírito junto. Amém. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. E Ele se entregou a si mesmo para nos desarraigar de toda tradição. A irmã compartilhou conosco. A raiz, ela está fundada. Esse desarraigar aqui, ele é negativo. Esse desarraigar, ele quer desarraigar-nos de toda a tradição. Quer ver, às vezes eu crio uma tradição na minha casa. Feriado eu vou viajar para passear. Isso é uma tradição. Aí o irmão levanta na reunião e fala assim, quem que vai para a cidade tal esse final de semana? Aí a minha esposa fala, nós já combinamos que vamos viajar, né? Essa é uma tradição. Tá vendo? Eu estou dentro de uma tradição. Aí, final de semana, vamos para a reunião, nós dois entramos em comum acordo. Entra uma cumplicidade entre eu e minha casa. Isso é uma tradição minha que precisa ser quebrada. Final de semana, feriado, eu posso viajar, eu posso passear, mas eu preciso servir ao Senhor. Eu preciso visitar as cidades. Eu preciso ser fiel à escala que foi passado para mim. Então, irmãos, nós precisamos desarraigar da tradição. A tradição, ela vem, olha só para você ver, pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele fala de novo que é segundo a vontade de Deus. Então nós precisamos exercitar o Espírito, invocar o nome do Senhor, a ponto de ver o que está nos prendendo ainda, o que ainda nos impede de ser desarraigado dessa tradição. Nós não podemos servir ao Senhor segundo as nossas tradições, segundo o que foi passado do meu pai para mim. Se eu for servir segundo o que minha mãe falou, todo domingo eu vou comer lá na casa da vovó. E não vou almoçar aqui com os irmãos, esse almoço maravilhoso. Ó Senhor Jesus! Nós precisamos de mais pessoas almoçar junto aqui, é muito gostoso, né? Depois do almoço termos comunhão, né? Falar do nosso viver uns para os outros, encorajar uns aos outros, porque eu não posso viver segundo a minha tradição. Ó Senhor Jesus! Mas eu só vou perceber isso, irmãos, desfrutando do Espírito. Não adianta uma mensagem, uma palavra, uma conferência até. Eu preciso ter um viver de exercitar o Espírito. E para finalizar,
Gálatas, capítulo 5, 16. Ó Senhor Jesus. 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora o 6,14. Mais longe esteja de me gloriar, senão a cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O Senhor quer nos livrar das tradições do mundo. O Senhor quer nos desarraigar desse mundo perverso. Amém. Jovem, o Senhor quer te desarraigar desse mundo perverso. Amém. O Senhor na escola, Ele quer mostrar para você de que maneira você é identificado. De que maneira chegou ele na escola, como que eu sou identificado na escola? Como eu sou identificado no meu trabalho? Na faculdade, qual que é a minha identificação? Eu sou identificado por aquele que invoca o nome do Senhor. Amém. A igreja em Varginha é identificada por quê? Senhor Jesus! Amém! Jesus é o Senhor. Amém.